Olha, você vê, né? Eu venho de uma família de explosivos, né? Que se não se trabalha isso, você tem o transtorno de personalidade explosiva. Vamos sair do âmbito das razões que se tenham para isso e vamos pensar em termos neurofisiológicos. Explosão, ela é uma forma de comunicação sináptica, de produção química entre os neurônios no cérebro. Portanto, chega um momento que quanto mais você explode, aquilo são respostas. O cérebro, ele opera pela lei do menor esforço, porque ele visa a economia de energia. Ele está sempre trabalhando para otimizar a energia do sistema operacional. Então, quando o cérebro depreende um tipo de demanda sobre ele, e que de repente já ocorre por uma propensão da própria arquitetura fisiológica do sujeito, que é uma tendência que vem via DNA, daquilo que o sujeito foi assistindo desde que ele é pequeno, da configuração química dele também. Então, já tendo a propensão, o cérebro então adota aquilo como mecanismo padrão. Como mecanismo padrão. Aí a pessoa, já sentindo que aquilo opera de uma maneira tão intensa e tão forte e automática dentro dela, ela já não freia aquele processo. Pelo contrário, ela coloca a consciência a reboque para justificar o porquê daquela reação. Entendeu? Então, para você desmantelar isso é um esforço. Por exemplo, eu cresci com meu irmão, com a gente quebrando coisas em ataque de fúria. E olha, isso vai levando tantos anos que ontem, eu abrindo a geladeira, para você ver como é que essas coisas operam simples. Eu abri a geladeira e fui querer pegar mais de uma coisa na mão. E uma portinholazinha dentro da geladeira meio que travou, e eu com as coisas. Aí já veio aquele ataque de eu marretar a placa para dentro lá. E eu travei e falei assim, não vou fazer. Porque olha, é interessante, porque você inconscientemente já desenvolve até uma relação animista com aquela placa ali, porque você pensa que a placa está de sacanagem. Olha o nível da loucura, assim. Você entra numa relação animista com a geladeira, assim, que aquela placa está me sacaneando. Aí eu cortei o processo, você respira, porque é muito rápido. É muito rápido. Ontem eu consegui me antecipar, muito embora na maioria das vezes eu só conseguia dar conta de que o disparo aconteceu depois que a coisa aconteceu, porque é muito rápido. Aí eu falei assim, não vou alimentar isso, Passa, aí botei o negócio em cima da geladeira, fui lá com as duas mãos, coloquei a plaquinha no lugar e fechei a geladeira. Essa brincadeira aí, isso pode parecer simples. O que é uma plaquinha de geladeira? Tu dá uma salfanada ali, mas é um processo químico, sináptico aqui dentro que você está conversando, e que quanto mais você trabalha para você ir desarticulando ali, aí voltando aqui para o caso da Vânia, quando você tem essa linguagem diferente com ela, você está recondicionando o seu aparelho psíquico de uma forma totalmente diferenciada em relação à qualidade desse tipo de estímulo que você recebe. Logo, a probabilidade de você se colocar de maneira centrada diante das coisas vai ser muito maior. Pelo registro que você criou, pela forma de resposta que você deu. Porque se você descaceta com essa mulher e começa, você cria um registro ali, de modo a se tornar muito mais suscetível a esse tipo de estímulo. A esse tipo, porque isso vai ganhando vida própria. Entendeu? E vai ficando automático, como você falou, o cérebro vai tendo menos esforço. E aí isso aí vai saindo. A sua consciência, ela vai trabalhando para poder dar significado para isso. Mas foi ela que me provocou, mas foi o fulano que fez. A consciência, ela vem atrás tentando colar os cacos. Ela vai tentando.
Entendeu? E se o ambiente que a pessoa tiver inserido comprar o barulho, aí o circuito fechou. Fechou todinho. É uma pessoa explosiva que fica todo mundo, quando que essa granada vai explodir? Aí você já não sabe nem o que responde, onde pisa, porque o ambiente fica tenso. Mas quando você vai segurando isso, você está disciplinando essa natureza, né, na gente. E isso é nas sutilezas, são nos detalhes. Ali onde ninguém está vendo, onde ninguém poderia estar sabendo, mas você está desarticulando essas dinâmicas. Eu vi, por exemplo, teve aí uma personagem aí do BBB, que eu não vou me lembrar o nome, mas que foi agora expulsa da casa recentemente, porque vazava. Você via que dava uma vazada nela ali. O que é isso? Na testa do sujeito. Assim, ali, por exemplo, como ela estava sujeita ao olhar do público amplo, e o olhar do público amplo já estava tendencioso a interpretar numa direção, ela não teve espaço para a consciência dela chegar e querer bancar, mas o cara era um otário. Mas essa mulher aí, ela é uma farsante ou coisa do tipo. Então ela teve a chance de enxergar que ela exagerou. Porque isso dificilmente é reconhecido, entendeu? Como ela estava ali na visibilidade de todo mundo... Ela foi obrigada... Mas aquilo ali é só a ponta do iceberg. Para aquilo ter vazado daquela forma, é que essa daí, minha amiga, se o cinto não sair na hora que ela apertar... se a pecinha não encaixar, se o celular não ligar... Pá! Entendeu? E tem gente que vai tendo esses comportamentos e vai achando que é só um celular. Mas eu pelo menos não matei ninguém. Não, claro, o celular é só um celular. A plaqueta da geladeira é só a plaqueta da geladeira. Mas ele não entende que ele está alimentando uma circuitaria aqui. O modo como isso pode vazar, só Deus sabe. Dessa Maria aí do BBB foi dando baldada na cabeça dos outros em rede nacional. Né? Mas isso vaza das mais diversas maneiras. Talvez se fosse uma dinâmica com alguma coisa pontiaguda, você entendeu? Era um balde. Onde que isso ia parar? Mas a explosão raivosa tem essa sinapse, mas assim, a tristeza, a depressão também? Sem sombra de dúvida. Isso tudo é química. Inclusive a neurociência hoje... É um vício? Cria-se vício. Eu não usaria essa palavra, pelo menos em termos neurofisiológicos, eu usaria a palavra modus operandi. É como se você tivesse condicionado ao seu aparelho, ao seu sistema nervoso central, a funcionar com aquela química. E aquilo dali passa a participar do seu metabolismo fisiológico. De modo, porque, por exemplo, a gente fala aqui em tristeza, mas tristeza para o cérebro não é tristeza. São determinadas químicas, são determinados elementos que são produzidos aqui. Assim é com a alegria, assim é com a raiva, assim é com a explosão, que tem a ver não só com a qualidade do neurotransmissor que está ali, mas com a rapidez em que ele é transmitido. Por isso é que nenhum dos nossos comportamentos, eles são, vamos dizer assim, eles são gratuitos, eles são fortuitos, aleatórios, eles estão imprimindo um desenho numa prancha aqui. O nosso cérebro, ele será o registro daquilo que você se propôs a alimentar ou a reconfigurar no curso da sua vida. Inclusive a neurociência já atesta isso. Embora o cérebro morfologicamente, no geral, ele seja igual, ele tem desenhos anatômicos que demonstram o estilo de vida que a pessoa teve. Então a desculpa de muita gente foi assim, eu agi por impulso. E na verdade é algo que já está registrado. A pessoa pode ter assumido isso por uma propensão natural. Mas isso não é um karma. Tipo, eu vou passar assim, tipo estilo Gabriela. Eu nasci assim, Gabriela. Não, nenhuma licença. E nem uma licença. Se você tem um princípio e que você visualiza
como possibilidade de mudar, e por exemplo, o Evangelho ele propõe isso. Jesus ele disse uma frase de um simbolismo tremendo em relação a isso que a gente disse. Quando ele fala sobre perdão, e ele fala sobre perdão para uma sociedade de uma cultura tremendamente rancorosa, que eram os judeus naquela época, sob o domínio romano, que perpetrava inúmeras humilhações, expoliações sobre eles. E aí Jesus fala sobre perdão, e aí Pedro fala, mas Senhor, temos que perdoar até 7 vezes, 70 vezes 7. Aí Pedro, Senhor, aumenta-nos a fé. E aí Jesus vira para ele e diz, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, e disseres a essa amoreira, parte daqui para acolá, ela te obedecerá. O que Jesus está dizendo aí? Para mim, essa fala de Jesus é muito pertinente. Essa montanha que Jesus diz que ela parte daqui para lá pela sua fé, são essas configurações aqui dentro. Essas predisposições que a gente herda, do meio onde a gente foi criado, das configurações de DNA que a gente vem pelo nosso nascimento, imprimindo a gente, às vezes, uma propensão mais para a raiva, ou mais para a tristeza, ou mais para o sexo, ou mais para a comida. E tudo isso é morfológico. Nossa, você poderia morrer justificando porque você viveu assim. Mas agora, mesmo que você pudesse justificar, você vai ter que viver com o fato de que havia uma possibilidade. De que montes podem ser transportados do lado de dentro. E dependeria só de você. Né? Só de você. Só que você dificilmente faz. Na verdade, é impossível você transportar montes dentro de você sob uma mentalidade legalista. Porque a própria culpa e a própria autocobrança, elas sabotam o processo. Né? Falei de novo, tá lá Deus, que beicinho, pronto, o Espírito Santo foi embora da minha casa. Esse tipo de mentalidade, isso daí é um sabotador horroroso do processo. Agora, você abraçou a certeza indivórciável, incondicional do amor de Deus. E você caiu, você levanta, não, vamos lá. Pelo menos o episódio está ficando mais afastado um do outro. Essa operação está bem. Eu vou pro caixão trabalhando esse tipo de disposição. Eu vou parar de justificar isso aqui na minha vida. Vou dar uma resvalada aqui, mas caiu, a gente levanta. Porque o amor de Deus é o amor de Deus. Você vai notando uma terapia divina em você. Paulatinamente. De modo que é quando você vai olhando para trás que você vai para cara, olha quanto tempo que já não tem. Pô, que interessante, vou nem comemorar não. Você vai seguindo, porque é natural. A coisa ela vai acontecendo naturalmente, né? Naturalmente. Porque realmente não é nem para comemorar, porque isso é graça. Aí é que você vai vendo um monte sendo transplantado de uma direção para outra lá. Pela fé, porque você acredita no potencial transformador. E na atmosfera do amor de Deus, isso é possível. Na culpa e no medo não rola. Você vai se sabotar o tempo todo. Ficar com medo danado de cair em tudo. Aí vem aquelas sensações, né, de que eu sinto que Deus se afastou. O teu sentimento é todo distorcido. É para duvidar até quando você sente que ele está presente. Entendeu? Então, o justo viverá pela fé. Só creia, meu amigo, só creia. Se sentir é bônus, entendeu? Mas numa natureza caída como a nossa, não é de se surpreender que a gente vai sentir que Deus empacotou. Entendeu? Isso faz parte. Nossos sentimentos, eles falseiam a realidade. Eu culpava direto isso. E eu estava cheio de Deus e ele falava eu falei assim, caraca, a igreja toda, cara, tá um mover aqui, eu tô
Deus está ali, aqui, ele. Essa emoção aí que você está procurando, ela até o Rock in Rio produz. Se você for no Rock in Rio com uma música bacana, daqui a pouco tu vai sentir Deus lá no Rock in Rio. Você tá muito ontem mesmo. Deus tá Anitta e Marília Mendonça. Porque isso são emoções. Agora, Deus é como Paulo o apóstolo diz: enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Aqui. As nossas sensações, elas não têm o potencial de capturar a essência do divino. Porque, meu amigo, se tiver esse corpo de morte aqui, ele desmantela, né? Por isso é que aqui, peregrinando aqui, é pela fé. Olha, meu amigo, eu às vezes sinto, mas em boa parte das vezes não. Mas eu não me balizo por isso. Isso, vamos dizer, não é o fiel da balança para mim. Né? Sou mais crente ou menos. Ou menos crente, ou estou mais conectado ou menos conectado. Não pode ser o norte. Né? Já não é mais o norte. Isso é só o bônus. Assim, tem vezes que eu estou mais contemplativo, naquele momento, que até boto uma musiquinha, até vou refletir. É aquilo que eu poderia chamar de um pouco mais inspirado. Mas isso são momentos da alma. A alma tem esses momentos de inspiração. Mas isso é, como diz Friedrich Nietzsche, humano, demasiadamente humano. Isso é plenamente explicável do ponto de vista psicológico, porque mesmo você não sentindo nada. Olha, o salmista, antes da plenitude dos tempos em Cristo Jesus, ele teve essa sacada, quando ele disse: ainda que eu coloque a minha cama no mais profundo abismo, que a tradução do hebraico é no inferno. Onde é que você sente Deus no inferno? Aí ele diz: lá estarás. Tu lá estarás. Ou no mais altos céus, tu lá estarás. Ou se no mais distante mar, lá nos confins da terra, a tua destra me susterá. Ele está falando de sensações aí. Impossível. Nos confins do mar, meu amigo, tu sente tudo. No inferno você sente tudo menos Deus. Mas lá estarás. Né? Lá estarás. Porque isso é o quê? É uma decisão do sujeito de não tornar os próprios sentimentos o absoluto acerca da relação dele com Deus. Ou seja, os sentimentos dele é secundário, o primário é o entendimento de que Deus está aí, pronto. Aí, meu amigo, aí tudo muda. Tudo muda, você vai continuar sentindo tudo, tanto alegria quanto tristeza, mas nada disso te dominará. A gente continuará sentindo tudo, mas nada disso não sentindo nada. Ou não sentindo nada, mas nada disso te dominará. Porque é a decisão em fé. Né? E de você viver agora, obviamente, né? Você está num grupo em que está todo mundo chorando, caindo no chão, tremelicando. Aí você fica assim, meio fala assim: nossa, né? Eu sou um incrédulo. De terça-feira. Isso, pois é, não, é porque a gente começa a ser pressionado pelo ambiente. A mente, né? perdão, Senhor. Não se turbe o vosso coração. Né? Tem uma amiga que, inclusive a irmã dela estava ontem lá. Ela se sentia mal e brigava com Deus porque ela não foi batizada no Espírito Santo. Olha. E ela falou assim: eu não entendo. Eu sou nada de errado. Todo mundo já foi batizado no Espírito Santo. Eu não sou crente. Porque eu já gente encaminho sabe. logo pro Rock in Rio. Eu tenho um episódio também quanto a isso, cara, que é muito engraçado. Isso que ela está procurando é sensação. Porque mais na igreja, você sabe que tem aquela coisa, né? É elitizado. Quem fala em línguas é forte. E a Bíblia diz que é o menor do irmão. Exato. Mas a gente tem fetiche na igreja, tem fetiche.
Porque está disponível aos sentidos. Não fala. Tudo aquilo que você pode exibir vai estabelecer hierarquia entre os envolvidos. Não é batizado. E é por isso que, sendo o menor dos dons, acaba sendo mais cotado, porque estabelece visibilidade dentro da igreja, porque carrega visibilidade. Né? Na verdade, a gente vai viver para entender que somos todos adoradores dos nossos próprios sentidos. Né? Mas o justo viverá pela fé. Porque tudo é vaidade, né? Tudo é vaidade. Salomão, né? É, Tudo tudo. é vaidade. Eu me peguei assim, mil vezes mais desde que eu nasci, né? Às vezes eu estou fazendo uma coisa, vem aquela coisa assim. Direto também. Tem essa vaidade. Mas Spurgeon, ele falou uma coisa muito interessante. É Spurgeon, né? Nunca sei falar o nome de Spurgeon, não sei falar o nome dele. Ele fala assim, Charles Spurgeon. isso. Ele tem uma frase tão linda que ele fala assim, tem sempre uma lama no nosso amor, tem sempre uma lama na nossa melhor vontade e tem sempre uma lama na flor do nosso paraíso, do nosso jardim. É verdade. Ele não fala com essas palavras, mas o conceito é muito isso. E é, né? E é. Às vezes você dá um copo d'água, mas tem uma vaidade. Sim. Né? É. Eu fico olhando e penso, Jesus, só o Senhor para gostar dessa batata quente. É Porque verdade. eu vou falar uma coisa. Como a gente é difícil, né? É muito difícil. Eu que no meu íntimo, né, na minha casa, eu sei quem eu sou. Pedro, Né? Aqui é bonitinho, né? Mas nos meus momentos de dor, de angústia, de medo, né? Eu sei quem eu sou. Eu sou um... isso é um mistério tal que Pedro, lá na epístola dele, ele diz que até os anjos anelam perscrutar essas coisas. A gente é objeto de observação de dimensões e dimensões que ficam estateladas com a profundidade e a impenetrável grandeza do amor de Deus. Do amor de Deus. Por isso é que forças espirituais, elas trabalham para a gente não acreditar nisso. Porque quanto menos a gente acreditar nisso, mais suscetível a gente se torna a sermos escravizados e manipulados pela nossa própria natureza decaída, o que dirá das intenções manipuladoras de principados e potestades. Né? Agora, o amor de Deus, aqui com a gente, ele é absurdo. Absurdo. Para além das nossas sensações. Para além. Gente, eu teria até uma intenção, e só que, se eu não me engano, hoje é o quê? Hoje é dia 6, nós vamos estar de volta, com a graça de Deus, no dia 20. E eu teria a intenção de trazer uma reflexão, sobretudo sobre essa questão ideológica, mas como nós vamos ter que deixar a sala 13h, seguindo o prazo regulamentar, agora são 12h20, eu vou preferir tomar esse nosso bate-papo aqui como tendo sido o nosso momento, a nossa troca, né? E numa oportunidade eu queria até falar sobre Judas, que é esse personagem, Judas Iscariotes, né? O Zelote, que foi, pelo menos ao que se transpareceu, o personagem mais ideologizado do grupo de Jesus. E ali ficou comprovado que ideologia não é uma coisa que eu possuo, acaba sendo sempre a ideologia que me possui. E ela vai, então, produzindo o norteamento das ênfases, das preferências, seja para que direção for. Se for para o centro, se for para a direita, se for para a esquerda, e que retira a pedra angular do Evangelho como sendo o verdadeiro balizador de interpretação para a vida.
seja lá o pressuposto que for que você carregue. A esquerda, por exemplo, é proponente da luta pelos pobres, pelos desfavorecidos e das minorias. A direita, por exemplo, luta pela família, pela igreja e pela pátria. Muito embora os objetivos sejam legítimos, mas quando eles passam a ser parte de uma plataforma ideológica, então isso vira uma possessão que unilateraliza o nosso comprometimento, a nossa leitura e a nossa interpretação e acaba, dependendo do nosso nível de devoção à proposta, nos levando a uma série de desrespeitos, de violações, como, por exemplo, a que está acontecendo hoje em dia lá na Ucrânia. É um gesto altamente ideologizado, né? De coisas até que eu gostaria de conversar relativo à mentalidade que tem dado aí respaldo filosófico e intelectual para o Putin, que é esse Alexander Dugin, assim como o Olavo de Carvalho foi aqui para o Brasil, e assim como a Steve Bannon foi para os Estados Unidos, né? E a gente poder parar para pensar o quanto que isso nos aproxima, nos distancia do Evangelho, porque o Evangelho, a proposta dele é o amor, e só o amor nos coloca numa linha de equilíbrio como um todo. Porque por mais que você abrace uma causa, entendendo ser essa causa algo justo, e se você for parar para pensar, pobres, desfavorecidos e minorias, é algo justo. Família, pátria e igreja é algo justo. Mas quando se torna um fim em si mesmos, então isso já saiu do prumo do Evangelho. E aí, em nome da causa, você discrimina, você condena, você rotula, você já faz divisão antecipada do joio e do trigo, e a gente já começa a cometer uma série de violações cujo produto final é a gente dividido, é a gente ressentindo, odiando, discriminando, é a gente sendo deformado por estarmos possuídos por uma ideologia. Mas eu quero poder conversar sobre isso com mais tempo, e eu acho que Judas é esse camarada que vai nos favorecer o olhar de como que por intermédio da ideologia isso produz em nós uma progressão de comportamento na direção da morte. Na direção da morte. E como que Judas também nos ensina que toda devoção à ideologia ou a abertura e a fecundidade da mente para o domínio da ideologia, ela acontece como uma indisposição da pessoa para trabalhar nela determinadas manifestações egóicas e de limitações da personalidade que ela se indispõe a refletir. Tanto que Judas, que era o que cuidava da bolsa, ele tinha, e depois se descobriu ter a fama de que ele larapeava, ele tinha uma relação meio de sedução com o dinheiro, como sendo aquilo que empresta status, vantagem, poder. E olha que ele lidou com Jesus, que era o tempo todo falando e vivendo e demonstrando um caminho totalmente diferente disso. Mas ele entendendo e submetendo Jesus a uma plataforma interpretativa conforme as próprias certezas dele,
ele simplesmente se fez impermeável para quem Jesus foi, fez e falou. De modo que, no final das contas, o que prevaleceu foi o viés ideológico que dava a ele um sentido de vida sem que ele precisasse rever nele aquilo que o tornava distorcido diante da vida. E aí é por isso que eu vou vendo pessoas ideológicas e ideologizadas, vamos dizer assim, que no final das contas são pessoas que têm medos que elas não querem trabalhar, elas têm apegos que elas não querem negociar, elas têm preferências que elas não querem rever, elas têm sinas que elas não querem questionar nelas, elas possuem admirações que elas não querem submeter ao crivo do Evangelho. Então, como o Evangelho ele é mais penetrante do que espada alguma e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração, o sujeito que coloca um limite para esse tipo de operação do Evangelho em nós, ele será um sujeito altamente propenso à ideologia. Porque da mesma forma como o Evangelho, a ideologia ela dá uma causa de vida, mas ela opera esse aparente benefício de não questionar no sujeito aquilo que o sujeito não quer trabalhar nele mesmo. Então o sujeito ele pode ter uma causa de vida numa dada ideologia e continuar sendo avarento, e continuar sendo orgulhoso, e continuar sendo rabugento, e continuar sendo impulsivo, e continuar sendo medroso, e continuar sendo tudo aquilo que as propensões predominantes carnais deles fazem imperar dentro dele, mas ainda assim tendo uma causa pela qual viver e morrer. Vamos dizer que a ideologia é um simulacro do Evangelho para aqueles que procuram uma causa e um sentido de vida para viver. Só que é um simulacro do Evangelho porque, embora te dê uma causa pela qual viver e morrer, te leva para o caixão distorcido e piorado, relativo àquilo que você agasalhou e não quis refletir e questionar em você. Já o Evangelho, sem sombra de dúvida, que te dá uma causa para viver e morrer. Mas a gente precisa seguir por esse caminho, como Paulo diz, já estou crucificado em Cristo. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esse é o desafio, porque virão muitos ventos de ideologia. Inclusive nós vamos entrar num ano de eleições aqui no Brasil, onde esse vento vai soprar forte. E o que a minha oração é para que a gente não seja demovido da essência do Evangelho em nome da defesa de qualquer ideologia que seja. Ainda que para isso você seja reputado como alguém que está em cima do muro, porque é assim que o extremista observa aquele que não participa na mesma frequência de extremo por onde ele opera. Mas que o Evangelho seja preservado no nosso coração, para que nós sejamos preservados pelo Evangelho da deformação. Da deformação, porque não tem ninguém que se entregue avidamente para uma ideologia, por mais que carregando os melhores pressupostos que sejam, e que não se deforme, e que não se descaracterize, e que não se escariotize
conforme Judas. Conforme Judas, que só teve o seu relance altamente perturbado quando ele viu o que ele cometeu. Que na loucura da sandice dele, ele favoreceu a crucificação do Cristo. E é isso que a gente faz, e que inclusive é denunciado lá no livro de Hebreus, do quanto que a gente volta a crucificar Cristo novamente. A crucificar, não é só Judas. Judas, ele introduziu a porteira daquilo que a gente está o tempo todo fazendo em nome das nossas certezas. E o perigo da ideologia é justamente essa, é conferir excesso de certeza para interiores vazios. E isso daí, meu Deus do céu, cumpre uma simulação de vida extraordinária. Mas é um simulacro, não é a vida em si. Porém, infelizmente, isso é uma coisa que a pessoa só acorda depois que ela se depara com a drasticidade das consequências daquilo. E aí o efeito rebote é cruel. E aí você fica ali só contabilizando quantos vínculos você matou, quantas pessoas você humilhou, quantas coisas você depreciou, e tudo isso em nome De Deus. de Deus. De Deus como ideologia. Um Deus ideologia, um Deus ideológico, um Deus ideal, né? Conforme os nossos próprios caprichos. Que Deus nos salve disso, né? Porque o que está acontecendo lá na Ucrânia é só um protótipo disso, é isso o tempo todo, né? A efervescência da ideologia, ela vai se tornando tão singular, tão própria, que chega um momento que ela atinge um nível de ebulição. E aí mais nada no mundo te convence do contrário. Esse cara, peraí, velho, que loucura, tu está invadindo. Não, porque nós vamos resgatar a antiga glória da Rússia e passa atropelando tudo. Mas é que o mundo está diferente, cara. O pessoal ali está pensando diferente, não está nessa vibe. Não, eles não sabem o que pensam. Eles serão orquestrados como o bom pastor que vai conduzi-los aqui. É uma loucura. É uma loucura. Você já não enxerga nada ao seu redor. Já não enxerga nada. Está indo lá em Hitler, né? Não, vai pegando lá atrás dessa situação. Algo do lado. Que viagem. Pô, aconteceu hoje. Que viagem. Já não enxergo hoje, né? É como aqui no nosso meio também. Aí quem é mais de direita está sendo influenciado pelo nazismo. Quem é mais de esquerda é a cultura... Como é que é o nome da cultura? Marxista, né? A cultura marxista. A cultura marxista que está conduzindo, e eles não conseguem entender a sua fala. Eles não conseguem, porque a plataforma mental está tão ideologizada que se você não está alinhado com a proposta do que ele está colocando, então você precisa sofrer o juízo ou para ser convertido ou para ser eliminado. Porque já não se pode mais tolerar esse tipo de alienação nesse meu mundo ideologizado. É assim que funciona a loucura, conforme ela vai sendo alimentada. Ela vai sendo alimentada. De modo que a ideologia não sou eu que a possuo, é ela que me possui. E ultimamente nós estamos vivendo um tempo de possessões ideológicas, seja para que lado for. E atualmente estamos apenas assistindo uma das muitas repercussões que esse tipo de entrega obsessiva para a ideologia pode provocar. Nível de alienação, de obstinação, em que já não enxerga, já não capta mais nada ao redor. Porque parece que tudo converge no olhar
para as ênfases da ideologia que o sujeito carrega. O meio termo é quando você respeita a ideologia do outro? Olha, eu creio que um Porque, meio assim, termo... é difícil imaginar uma pessoa que não tenha, sei lá, eu não sei se eu estou pensando certo, em relação, vamos dar esse exemplo de esquerda ou de direita, né? E aí, só que assim, eu tenho o meu pensamento, mas respeito o seu. Isso seria... Isso já, eu creio que já é uma evolução do indicativo, né? Um bom indicativo de que você não está possuído por ideologia. De que você possui uma referência, você possui uma leitura, mas se você é capaz de respeitar e mais, até de dialogar com o outro, então isso é um bom indicativo de que você possui uma interpretação apenas. E eu acho que todos nós temos que carregar, nós temos que ser pessoas historicamente situadas como cidadão, ter uma noção, né, até dos personagens que estão aí se propondo como governantes e poder desenvolver a melhor... E se tudo isso puder estar na melhor consonância possível com o Evangelho, melhor ainda, né? Melhor ainda. Agora, se o respeito existe, isso já é um bom indicativo de que se existe até alguma perspectiva que se assemelhe a alguma configuração ideológica, a ideologia não está te possuindo. Né? O que eu aqui estou retratando é realmente a mentalidade ideologizada. É aquela que não abre espaço, é aquela que pleiteia a guerra e passa por cima das múltiplas implicações que a coisa tem na medida em que você torna ela pública para um grande público. Né? É por essa razão que eu, por exemplo, eu nunca me filiaria a nenhum partido. Todo partido tem uma causa ideológica propriamente dita. Cara, se você é do Evangelho, não tem como você se filiar a partidos. Né? Porque você vai ter que se tornar fiel a uma diretriz ideológica. Né? Então, eu particularmente eu não me filio. Muito embora eu vejo Evangelho parcialmente numa proposta aqui, numa proposta acolá, e você vai tentando construir um quebra-cabeças dentro daquilo que melhor reúna as configurações que você entende que podem ser as mais pertinentes. Mas daí a você estabelecer essa sua conclusão como fiel da balança e a medida da verdade de todas as coisas, é uma outra coisa que eu não me vejo defendendo o político à tapa. Como é que faz isso? Como é que se defende isso? Como é que se ofende um outro em nome de um... Meu Deus do céu, tudo forjado, tudo marketizado, tudo estratégia, tudo trabalhado e as pessoas se esfaqueando por causa de político. E isso também vai acontecer no que é a religião, pelo menos hoje aqui no Brasil. Por exemplo, o cara que se filia a um partido, ele vai ter obrigatoriamente a seguir aquela ideologia que o partido... Isso. E hoje, algumas religiões que têm coisas como ideologia, você se filiar e brigar a tapa por certas religiões também vai acontecer, vai cair no mesmo... No mesmo. Inclusive, Júnior, você está falando uma coisa, Jung, né, que é um teórico da psicologia, ele falava que em termos psicológicos não é possível existir ateu. Porque por mais que você possa prescindir da ideia de Deus, a gente vai estar sempre divinizando alguma coisa. Então, em termos psicológicos, a gente está sempre tendendo a divinizar algo. Tem gente que diviniza o carro, que diviniza o dinheiro, que diviniza o relacionamento. E tem pessoas que divinizam ideologias, ideias. Né?
Portanto, Jung chamava de imago Dei, que é um termo em latim, traduzido para o português, significa imagem de Deus. Cabe a gente discernir onde está a imagem de Deus das pessoas. Onde estiver a sua imago Dei, ali estará a sua relação religiosa com aquela coisa. Porque Jung acreditava que a nossa psique ela tem uma função religiosa, no modo como a gente diviniza a nossa relação com determinados objetos. E eu creio que a nível coletivo, a imago Dei está sendo transferida da religião para a política. E aquilo que antes se combatia em nome da religião, hoje tem se combatido com a mesma intensidade em nome da política. De modo a estar, então, propiciando uma aproximação entre essas duas dimensões. Porque nunca antes a política esteve se tornando tão religiosa como hoje em dia. Por isso é que políticos, vendo essa oportunidade, nunca antes está tendo tanta quantidade de gente querendo entrar na política em nome de quem? De Deus. Em nome de Deus. Vou representar em nome de Deus. Cara, isso é um perigo de a gente se iranianizar, de a gente se tornar um Irã. Um regime de ayatolás evangélicos. O cara vai imaginar. Coisa horrorosa. Terrivelmente evangélica. Terrivelmente evangélica. Que aí se chega a dar frio na espinha. Ah, não, mas Felipe, é em nome do evangelho. Em nome. Mas diabo até anjo de luz. Né? Agora, em que espírito é esse? Isso é espírito de ambição por poder, por controle. Não tem nada do evangelho, só nomenclatura. Só nomenclatura, estou fora. Eu voto em político que, embora tenha a religiosidade dele, não utiliza isso como mote principal da sua carreira. Ele utiliza lá os seus feitos, a sua própria trajetória, a sua carreira política, mas em momento algum ele cita, eu sou evangélico, nesse daí eu voto. Agora, agora o cara que já quer tornar isso, eu sou o pastor fulano, já não quero nem ouvir o discurso. Eu já estou virando a página, já vou olhar para o outro. E eu estou mais pro ateu piedoso do que pro crente perverso, você entendeu? Então, porque é pelos frutos que a gente vai conhecer, né? E se tem uma coisa que não é fruto, é a autopropaganda, né? Pelo contrário, a autopropaganda já é indicativo da necessidade de compensação de alguma coisa que falta. Para você ter que chegar dizendo eu sou. Se as suas obras não falam por você, se é o seu discurso que precisa te apresentar, então, meu amigo, já é indicativo que aí eu já não vou entrar. Porque Jesus, sendo Cristo, recebeu a fama de comilão, beberrão, amigos de pecadores e publicanos, mas olha o que ele diz: mas a sabedoria será justificada pelas obras. Por quê? Porque é pelos frutos que vos conhecereis. Então, o sujeito que já vem com um discurso, assim, meu irmão, você no afã de querer se projetar já está se queimando, pelo menos para mim. Né? Depois que você conhece o fenômeno, assim, você não vem. Uma vez que eu fui, eu já até contei aqui algumas vezes, né? Teve um pedreiro que eu chamei para fazer um serviço lá em casa, né? E aí eu fui passando para eles o que eu gostaria de fazer, e chegou depois no final, eu fui passar para ele quais eram as minhas expectativas. Eu disse, olha, eu tenho tempo para você terminar isso daqui, gostaria que você chegasse na hora, tivesse um comprometimento. Seu Felipe, o senhor não precisa se preocupar, o senhor está conversando com um servo de Deus. Aí tu já você não alerta. Não faz isso não, filho. Faz o seguinte, se eu chegar e falei assim, eu vou fazer o seguinte, meu amigo. Está havendo um acordo aqui entre dois homens.
deixa Deus aqui um pouquinho de fora. Porque se você é servo de Deus ou não, eu vou chegar a essa conclusão no final do nosso contrato. Antes não. Não fala antes, porque senão vai ser mais fácil a gente não fechar o serviço. Porque já está me assustando. Já me assustou. Isso. Agora, no final do serviço, quem sabe eu possa chegar a essa conclusão. Ele ficou me olhando e, obviamente, não preciso dizer, né? Sério? Oh, meu irmão. Foi ruim. Essa parte foi ruim. Ele faltou, várias vezes eu tive que chamar. Quem foi pegando outros serviços, aí faltava. Era sempre Miguel, um negócio no joelho aqui, um negócio aqui. Aí eu passei mal, estou gripado e tudo. Mas foi um parto para ele liberar aquele banheiro. Né? E aí você vai dizendo, você está vendo assim, vai se colocar Deus. Por isso que Jesus disse, é pelos frutos, e olha, discurso não é fruto. Discurso, sim, é sempre um certo afã que o sujeito tem de querer antecipar algo que falta. E aí ele quer preencher ali, com aquilo dali. Da famosa carteirada. Carteirada. É mais fácil, né? Você não precisa construir. É ou você se jogar. O documento do carro atrasado e opa, carteirada. Mas você acha que Jesus não teve essa tentação? Ele teve. Quando o diabo falou lá, se joga aqui do pináculo do templo, disse que dará ordem aos seus anjos, ele citou. Para pensar no espetáculo que ia ser. Jesus chegar ali no pináculo do templo e se joga. Vem 2 anjos e ele vai caindo devagarzinho. Lá no meio do templo, assim, todo mundo lá assistindo. Caramba, quem é esse cara? Esses 2 seres alados descendo com ele aqui até o chão. E aí ele pousou que nem Michael Jackson jogando. Imagina! Ô, meu irmão! Uma carteirada dessa, como é que você... Não, mas Jesus, não, eu vou começar lá em Nazaré. Pô, ia cortar um caminho grande. Um caminho extraordinário. A gente está sempre querendo cortar um caminho. Felipe, não precisa falar comigo não, que eu sou um servo de Deus. Não, servo de Deus não, meu irmão. Vai ganhar esse broche aí, meu irmão. Peraí, vai ter que ter fruto. Se esse broche assim, eu sou filho de Deus. O banheiro vai ter que ser pouco. A gente vai ter que se acertar aqui, meu irmão. Entendeu? Não é isso? Tu acha que eu dou esse broche, serve de Deus, não, nem meu mestre fez isso. Meu mestre chegou e falou, não tentarás. Não tentarás, é o Senhor teu Deus. Não vai ser ali, descendo, sendo rejeitado em Nazaré, aí indo para Cafarnaum, aí chegando, pegando em pedra para atacar, eu tendo que me ausentar e tudo mais. Eu indo morrer crucificado com a minha família duvidando de mim. Família, sim, não é? Passou, depois que a ficha de todo mundo foi caindo. Foi caindo, é esse o caminho do fruto que a gente vai vendo. Quem quer percorrer? A gente quer se pousar assim, vamos jogar daqui. Eu já dar uma carteirada aqui, você não é qualquer pessoa que nasceu lá em Belém, não, meu irmão. Tá, ó, vou mostrar pra vocês aqui. O cara desce lá, os 2 anjos segurando ele. É isso que a gente quer, né? No final das contas é isso. É isso que esses pastores querem agora, vendo no mundo político. Eu sou servo de Deus. E olha, às vezes até alguns bem intencionados, mas eles não sabem o que o poder faz com a alma, eles não têm o menor traquejo, lidando com a coisa, subestimam a si mesmos, se pensam tão bons que não enxergam as próprias sombras. Né? E aí chega lá, começa, e aí vira um feliciano da vida. Aí tá lá. Aí vem escândalo, escandaliza. Aí fica todo mundo escandalizado, por quê? Por quê também? Porque seguia por discurso e não por frutos. Porque quando você aprende a ver fruto, o discurso não te convence. O Witzel me ganhou no discurso. Pois é. O Witzel, né? Ele deu carteirada. Quando ele falou, pô, sou juiz, eu falei, é esse, cara. Você vê, ele rachou comigo assim, a minha irmã falou, bota nele, que quase nunca ouço a minha irmã. Minha irmã não tem bom senso pra mim. E aí, quando eu vi ele naquele carro de som,
com aqueles dois gigantes, né, brutamontes, quebrando a placa da Marielle, fosse do João, fosse do Pedro, falei, já me disse que veio. Uma pessoa que permite, uma pessoa assassinada, quebrar uma placa, um papel de ódio, de nada, é uma pessoa assassinada. Em nome da ideologia. Em nome da ideologia, quebra a placa. Eu falei... Eu também fui lendo detalhes que você vai pegando uma peça, eu falei assim, não. Fé demais, não me chega. Mudando só um pouquinho assim, falando um pouco dessa linha de pastor malandro, você viu a última de um pastor com uma pastora no púlpito enchendo uma bola de festa? Ai, meu Deus. Mas eu acho que aquilo foi brincadeira, não foi? Circularam como coisa séria, mas parece que era até uma sátira. Era uma sátira. Eu levei um susto, eu falei, gente, eu não estou acreditando. Eu cheguei a ver a primeira vez, você fica vendo, né, se é o mais do mesmo, né, mas aí depois parece que foi colocado lá, que eram dois atores, né? Lá. E aquele pastor que o Caio colocou, que ele já foi aquele é verdade. Bruxo, traficante. O vídeo é verdadeiro, o pastor é mentiroso. O vídeo é verdadeiro, exatamente. O cara é um Rambo. O cara é o Rambo do mal. Não, e um cara desse sendo admitido, ouvido e aplaudido, é que você vê o nível que está a igreja evangélica. Sim. O nível da coisa. Né? É horroroso. Né? Isso. Altamente manipulável. Qualquer coisa. Você agora já não precisa nem mostrar, é só você falar, se você tiver uma boa dicção. Se você tiver assim, sabe, um argumento de camelô. Acabou, você já leva o rebanho todinho. Ele saiu do tráfico, ele saiu do bruxo pro tráfico. Gente, ele foi tudo. Tudo que de ruim ele foi. Agora ele gostou. Nem em 150 anos ele conseguiria aquelas façanhas todas. É muita. É que você falou, é triste. Gente, vamos fazer uma oração? Acho que foi muito agradável. Eu ainda vou querer trazer depois essa reflexão com calma. Eu acho que o período urge, sobretudo com a gente aí chegando com as eleições, a gente vai estar vivenciando isso com muita intensidade, de modo que o que possa prevalecer na gente seja a recomendação que Paulo dá no livro de Efésios, no capítulo 3, quando ele diz acerca da distribuição dos dons que Deus deu aos homens, que foi com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de ideologia, de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Né? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 3. Efésios 3. O livro de Efésios 3, o versículo. Não é 4, não? Não, Efésios 3. Não, Efésios 4. É isso aí. Efésios 4, meu amigo. Perfeito. Do versículo 12 ao versículo 15. Do versículo 12 ao versículo 15. E é
tendo Cristo como referência, é que a gente vai tendo o balizador para a gente ir discernindo espíritos. E espíritos que habitam por trás de performances e de discursos. E para isso a gente tem que às vezes caminhar uma milha, tem que caminhar duas. Né? Mas vamos caminhar um pouquinho aqui, vamos caminhar junto. A Vania já viu assim. Vamos caminhar aqui, aí dá 2 meses a pessoa sumiu. Você fala, imagina. Nem ela sabia que ela estaria aqui só durante um tempo, né? Vamos caminhar, vamos ver. É na caminhada que a gente vai discernindo frutos, que a gente vai vendo as coisas. E só que a ideologia, ela pauperiza esse discernimento. Porque se os pressupostos principais estiverem inseridos, então é legítimo. Se não tiverem, então é diabo. É bipolar o negócio. É bipolar. No Helder Câmara tem uma frase interessante. Ele falou que quando ele dava comida aos pobres, ele era quase endeusado. Quando ele queria explicar para as pessoas o porquê que existe pobre e fome, ele era comunista. Ah, ok. Aí você vê, né? Porque a coisa ela não é lida pelos frutos, mas é pelos pressupostos. E o pressuposto estabelecido como a lente interpretativa do sujeito para a vida, acabou. Se Jesus está preso numa cruz, então é porque é um maldito. A pessoa não consegue ler. Você vê, por isso que o Filho do Homem veio e morreu lá, como um maldito. Se fosse Filho de Deus, ele descia. A gente tem umas referências assim muito surreais acerca da verdade, da atuação de Deus. A minha oração aqui vai ser para que Deus abra os nossos olhos. Né? Paizinho, Deus de amor, abre o nosso entendimento, a nossa sensibilidade, o nosso discernimento para enxergar com a mente de Cristo. Com a mente de Cristo. Por aquilo que seja justo, por aquilo que seja bom. Mas nós vivemos num mundo onde o que é justo e o que é bom é camuflado de muitas maneiras. E muitos se utilizam de prerrogativas boas e justas para disfarçar e ocultar intenções malignas. Vivemos num mundo de virtualidades, de fake news, de alteração da verdade, de sofismas, de propostas que começam certas, mas carregam intenções maquiavélicas. Meu Deus, habilita-nos no Teu Espírito para caminharmos nesse mundo com lucidez e discernimento. Sim, meu Pai, que a mente de Cristo participe do nosso olhar. E assim será com todo aquele que se permitir trabalhar integralmente no Teu Evangelho. Porque na medida em que nos tornarmos fechados e impermeáveis em determinadas traços e características, para com a atuação do Teu Evangelho em nós, eu sei que nos tornaremos suscetíveis a ideologias que nos concedem um aparente sentido de vida, mas não nos confronta conforme o Teu Evangelho faz. Portanto, ao mesmo tempo, abre o nosso discernimento para discernir do lado de fora, mas que não nos falte luz para nos discernirmos a nós mesmos. E que essa atuação integral do Teu Espírito em nós possa ter plena atuação, plena passagem. Abrimos o nosso coração a Ti, ó Deus, para que sejamos
os primeiros pacientes da atuação do Teu Espírito em nós. E que o Teu Espírito opere no nosso olhar, para que possamos discernir a direção da Tua graça, do Teu amor e daquilo que seja vida nessa vida. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.